Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o projeto Pretas Criativas. Eu sou Valéria Freitas. Esse projeto Pretas Criativas, ele foi idealizado pela Ximene Martins, que tinha o desejo de escrever um projeto específico para as mulheres. E aí a gente teve a abertura do edital Aldir Blanc, e foi uma oportunidade da gente colocar uma ideia na prática. A gente executou parte do projeto em abril de 2021. E qual foi a proposta do projeto? A gente focou nos negócios e nos projetos dessas mulheres pretas criativas. A gente escreveu o projeto com a proposta de olhar para o negócio, de propor ações que desenvolvessem o negócio ou o projeto. A gente teve a participação inscritos 178 mulheres do estado de São Paulo. Dessas, 50 fizeram um diagnóstico do negócio para entender como elas faziam gestão financeira do negócio, focando também como era a relação com os clientes, enfim, se faturava ou não e qual que era o produto ou serviço que elas realizavam. Então a gente teve essa experiência em que a gente passou por 3 etapas principais. A primeira foi o Canvas, modelos de negócio. Então, no sentido das mulheres que sabiam ou nunca tinham ouvido falar desse modelo, dessa ferramenta, aplicar. E a gente teve como metodologia fazer com que elas reconhecessem o próprio repertório, e a partir disso, não era eu e a Xi como facilitadoras que a gente tinha respostas, o que era certo e o que era errado. A gente fez de forma que, isso tudo no formato online, a gente orientou de forma que elas mesmas se reconhecessem como portadoras de conhecimento e de repertório para resolver dúvidas ou algumas angústias dentro do próprio projeto. E elas toparam, né? No começo teve alguns tropeços, assim, que elas perguntavam para mim ou para a Ximene Martins, e aí a gente falava assim, não, mas a gente não é a professora aqui. Vocês têm esse repertório, vocês têm as respostas dentro do grupo. Elas perceberam que o nosso estímulo e se apropriaram do projeto. E aconteceu esses 3 encontros e o segundo, então, primeiro esse voltado para o Canvas, modelos de negócio. Depois, numa segunda etapa, a gente conversou sobre construção de redes. Então, o quanto é importante nesse processo de você que tem o seu próprio negócio, o seu próprio projeto, que a gente sabe que muitas vezes, muitas mulheres, elas empreendem ou montam um próprio projeto muito individualmente, um processo muito solitário. Um pouco da conversa que a gente vai ter hoje com a Ednusa é também desmistificar isso. Será que precisa ser tão solitário e tão doído? E o quanto a pandemia também chamou a nossa atenção de vamos trabalhar juntas, vamos pensar como coletivo e por que não para o próprio negócio, tá? Então, nesse segundo momento foi essa questão de construção de redes, de aliança, que a gente sabe que não é tão simples, né? A gente tem que construir uma relação de confiança para acreditar nessa construção de rede. E, por fim, a mentoria coletiva. E nesse processo das 18 mulheres que participaram, a gente começou eu e a Xi, a gente começou a pensar quais mulheres ou qual mulher a gente convidaria para a roda de conversa. E aí, logo depois que a gente terminou o projeto, né, essa primeira etapa do projeto, a gente conversou e teve algumas sintonias com a Ednusa em outros trabalhos, né? A gente falou assim, tem que ser ela. E a nossa convidada especial, ilustre, aí, rainha dessa conversa é sim, tá? Porque assim, a gente conhece bastante pessoas, a Xi conhece mais a galera de negócios, eu conheço o pessoal mais da área cultural, enfim, social. E ter esse cruzamento, a gente nem se conhecia fisicamente, a gente está se conhecendo hoje, então era para ser. E aí, Ednusa, eu já falei demais, agora você se apresenta, o espaço é seu. Bom, eu sou Ednusa Ribeiro. Bom, gratidão, né? Primeira coisa, gratidão por esse convite, assim, lisonjeadíssima mesmo. Sabe que é um tempão, né, já fazendo um monte de trabalho, e quando a gente recebe esses convites, a gente nem acredita, né? Mas, gente, gratidão mesmo por esse convite e saber que a gente está inspirando aí outras mulheres, né?
Bom, eu sou Ednusa Ribeiro, sou uma das fundadoras do coletivo Meninas Maim. Sou mãe, preta, pop, periférica, todas essas categorias que a gente pode incluir. Nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, para ser exato, Itaquera, famosinha Vila Progresso. Tenho 42 anos de idade. 42 anos de idade, gente. Tenho 42 anos de idade. É, sim. Tenho 2 filhos, né? Me surtam às vezes. Tenho um de 21. Desabafa. Só um de 21, maravilhoso, e uma de 13. Eles são minhas riquezas, assim, me deixam doidinhas. Mas acho que como todos os filhos, mas é o que eu seguro esses BO, sou mãe solo. Eu sou de uma família, a gente diz, né, certinha, né, de todo mundo, pai e mãe, graças a Deus. Minha mãe chamava Ana Rosa, infelizmente eu a perdi ela quando eu tinha 18 anos, né, eu ia até chegar nisso. E meu pai, ele faleceu em 2017, já velhinho, mas não tão velhinho. E casados, 2 irmãos maravilhosos, também me surtam, né? Porque eu sou a irmã mais velha, então, irmã mais velha é capricorniana, então tem tudo isso. Né? Minha irmã Adriana, que também é uma mulher preta que me inspira, né? Já entrando na lista que eu vou falar ao longo desse bate-papo, e meu irmão, né? O Marcos também, que é outro também que é minha inspiração. E essa família eu já sabia desde cedo que eu era preta e que eu era uma mulher, e que também, de uma certa forma, eu falo muito de ativismo e militância já naquela época. Eu não faço parte de nenhum movimento negro específico. Eu sempre costumo dizer que eu sou uma mulher preta em movimento, né, que procura fazer pequenos movimentos para que as coisas aconteçam. E isso já desde a minha infância e adolescência. E por incrível que pareça, aos 12 anos de idade, eu já era presidente de grêmio estudantil na década de 90. Né? Então já vinha isso sem eu saber exatamente esse processo tanto de ativismo e militância, como também empreendedorismo, que é organizar as coisas. Eu tenho uma história eu costumo muito falar, eu conto para meus filhos, as festas de aniversariantes do mês de sala, eram organizadas por mim e feitas no quintal da minha casa. Assim, todos os aniversariantes do mês eram organizados lá em casa, assim. E até colocando isso nas redes sociais, muita gente vai lembrar que os aniversariantes do mês eram lá, de quem for, né? Então minha mãe sempre incentivou esse processo de construção, e aí começa que eu vejo o processo de rede, que a gente fala muito, né? De network, e de organização de feiras e eventos e festas, sem saber. E nisso também focado no empreendedorismo. Fui estudar, fui trabalhar, joguei basquete muito tempo e a gente volta de novo para conexões de rede, trabalhar colaborativamente, né, coletivamente. O esporte me trouxe isso, o esporte coletivo. E graças a Deus tive essa criação e essa instrução também familiar e procurei trazer isso até hoje, nessa construção. Perdi minha mãe aos 18 anos, foi aí que eu parei com basquete também. Né? E é muito difícil o esporte nesse país, a gente sabe que até hoje, infelizmente... Eu sou da banda da galera da cultura, da né? cultura. A gente sabe o quanto Assim, eu acho que depois da cultura, acho que veio o pessoal de esporte, né? Assim, embora a gente tenha editais, tenha agora leis de incentivo, mas assim, muito recente. Né? E mesmo assim é muito difícil, e a gente tem que falar que às vezes, mesmo falando em esportes de massa, não chega nos extremos. Né? Se a gente for falar lá em Itaquera, hoje tem uma quadrinha, né? Mas não tem uma organização, não tem um projeto organizado para desenvolver aquelas crianças. Né? Se tem é muito pouco. Né? Então a gente fica sabendo muito pouco das coisas que acontecem. E infelizmente isso acontece até hoje. Tanto que eu joguei fora do meu bairro, eu joguei fora da minha zona de conforto, né? Onde eu morava. E aí fui crescendo, né? Mazelas da vida, perda de mãe, fui trabalhar. Como toda jovem mulher preta, fui trabalhar. Comecei como estagiária, mas eu sempre tinha esse viés de querer mudar alguma coisa. E eu uso muito uma frase, gente. Quando a gente fala de empreender, é para resolver um problema. Você não pode começar a empreender porque você quer vender algo. Você pode até querer vender algo, né? Pode até ser o objetivo, mas o principal sentido do empreendedorismo é querer resolver um problema. Solução, né? Levar a solução. Levar a solução.
Então, quando você quer só vender, aquilo vai se tornar maçante. Quando você quer resolver aquele problema, você vai construindo processos. Mas já é não, porque assim, às vezes a empreendedora, ela abre o negócio porque ela tem uma dor, que ela precisa pagar a conta, porque ela precisa se manter, ou porque a gente, entrando um pouquinho nessa questão da violência contra a mulher, o ter o próprio dinheiro é liberdade, é autonomia. Então, assim, embora a inspiração maior seja assim, eu preciso ter o dinheiro, porque isso garante a minha sobrevivência, esse grau de perceber que isso que você puxou é um grau mais avançado. Um grau mais avançado. Então a gente costuma também trazer isso até para essas meninas e elas têm que começar a perceber. E aí eu vim construindo essa história, mesmo trabalhando, sempre também tendo o perfil empreendedor. Né? E você fala um pouquinho dessa experiência como funcionária pública, né? Você ainda é. Sou funcionária pública, estou em processo de transição. Eu gosto de deixar isso muito bem escurecido. E essa transição, transição. Gente, é uma transição e tem que ser feita pensada. Sim, tem que ser feita planejada, organizada e também vai de encontro. Eu estou sempre indo e voltando, tá? Com relação ao planejamento e organização do foco empreendedor. Bom. A gente tem que pensar nisso também. E por que ela é um pouco mais morosa? Porque eu estou falando de uma administração pública, que é diferente de eu chegar amanhã e falar assim, eu quero fazer o acordo, ou mando embora, ou pede demissão, o que for. É diferente. Não, eu tenho outras obrigações públicas, estatutárias para cumprir. Então tem um tempo. E por já estar muito tempo dentro dessa administração pública, calma aí. Não dá para largar tudo assim. Mas é o espaço que te garante o fixo para você se aventurar nas meninas mainha, é isso? É isso mesmo. E é por isso, né, até já adiantando um pouco, por que eu estou fazendo essa transição morosa? Como coletivo, né, como a Meninas Mainha ainda não paga efetivamente o salário que eu ganho, mãe solteira, solo, tá, gente? Aquilo tudo, 2 filhos para terminar de criar. Eu tenho que pensar nesse processo, né, com muito... E também... até saindo um pouco dessa bolha do empreendedorismo por necessidade. Sim. Que é onde a gente vai entrar, inclusive, quando a gente for falar do Meninas Mainha. E Meninas Mainha, vim, trabalhei tudo, estudei, fiz concurso, passei, fiz minha faculdade, fiz especialização, fiz minhas pós-graduações e um monte de curso de empreendedorismo. E foi aí que a ficha foi caindo. Ficha, gente, denunciando a idade. A ficha foi caindo. Cara, você é empreendedora. E eu percebi que eu sou empreendedora dentro de uma instituição pública, que é o perfil empreendedor. Tá. Mas você usa o termo empreendedor? Porque muita gente critica, porque esse papo de empreendedorismo são vocês que atribuem, mas eu tenho o meu rolê, eu tenho o meu negócio. Eu uso, porque só para vocês entenderem. Mas a gente sabe que empreendedorismo já veio desde quando terminou a abolição. Quando terminou a abolição, principalmente falando de mulheres pretas, uma olhou para a cara da outra e falou assim, literalmente, tá, gente? Falou assim, tem que fazer alguma coisa. E agora? E se tratando de mulheres que já passavam, cozinhavam, costuravam, limpavam e já tinha isso, foram isso que elas começaram a vender. Aí que surgiu. Hoje é óbvio que a palavra empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo, americanizou um pouco e também veio a ser um pouco mais eurocêntrico e ficou essa moda tudo. Não, gente, mas a gente já empreendia muito. E é isso que quando a gente leva para Meninas Mainha, inclusive, vou contar a história depois, peraí. Falando... Segurei. Né? Para essas meninas que isso já faz parte dela. E que não necessariamente precisa ser só por necessidade. Mas se for por necessidade, tudo bem. Mas vamos tentar organizar um pouquinho essa necessidade? Né? Tentar ter esse fluxo, ter esse planejamento e essa organização. Trabalhei, estudei. Tive um problema, como a gente sempre fala, né, de racismo estrutural. E eu já tinha essa noção. Sou uma negra retinta, então é diferente de muitas negras que não estão retintas. A gente sabe do colorismo nesse país. Negra retinta, sempre mulher gorda e assim, entrava nos espaços, chama atenção. Mas aí foi um dia assim que foi muito pesado, assim, esse racismo que eu passei. Não vou entrar em detalhes, mas assim, passei por essa situação, foi aí que de novo caiu a ficha. Eu falei assim, cara, eu não estou no espaço que eu quero. Não estou no espaço que me representa, não estou no espaço que agrega valor. E que você se sinta acolhida, né? E entre outras coisas.
E foi buscando essa reconexão e esse ressignificado dessa minha história que eu fui buscar o coletivo Meninas Maim, que até então, gente, não era coletivo. Era um grupo de mulheres que faziam oficinas de trança e turbante. Turbante, por questões religiosas, eu sou de uma religião de matriz africana, com muito orgulho. Já sabia fazer algumas amarrações, mas eu queria aquelas amarrações de moda, né, que a gente chama, né? Porque turbante tem isso, tem as amarrações de moda, que a gente chama, quando a gente está dentro do barracão, as amarrações que vão para a rua. Que as amarrações que estão dentro do barracão são outras completamente diferentes, né? Tem todo um significado. É de moda porque vai pra rua? Assim, nem a amarração do barracão não vai pra rua. Por incrível que pareça. Né? Tem muitas amarrações de turbante. E aí eu fui buscar turbante, fui buscar a oficina de trança. A Edria, minha filha mais nova, estava pequena. Eu falei, precisava dar uma agilizada de mexer com o cabelo dela. E aí amo hashtag trançadeiras, amo vocês. Não dou pra isso, entendeu? Então, quando eu preciso fazer, eu procuro vocês. Pode mandar mensagem que eu tô... Nossa, adoro mudar o cabelo. E aí amo essas trançadeiras que são maravilhosas, não dei certo com isso. Fui fazer turbante. E foi aí que eu aprendi, fui reconectar e fui redescobrir. Gente, Elza Soares, Nina Simone e Luísa Maim. E aí ver novamente, escutar novamente essas histórias que foi me reconectar comigo, mulher, preta, empreendedora, pobre, periférica. E... Não, encheu de... e fui estudar... Água, isso. E fui estudar de novo isso. E até então não éramos um coletivo de meninas, né? Eram só mulheres que estavam aprendendo e reaprendendo a fazer turbante, a conversar sobre si e se reconectamos. Conhecemos umas histórias lindas de várias mulheres, só que no final do projeto, que até então ele era aportado para o Instituto, ele exigiu, né, como todos os projetos, vocês sabem melhor do que eu, ele exigiu, no final do projeto vocês têm que me entregar uma atividade que gere renda para a região. Esse projeto era para entregar essa renda lá em Itaquera. É a contrapartida. É a contrapartida do projeto. Foi aí que essas mulheres saíram e falei, gente, eu já tinha uma expertise de feira, eu já fazia feiras nessa instituição pública que eu trabalhava, já fazia feira desde 2008, organização de feira, inclusive. E falei, gente, vamos fazer uma feira. Uma sabe fazer boneca, a outra sabe fazer crochê, a outra sabe trançar o cabelo, a outra sabe fazer o turbante. Vamos fazer uma feira. Mas aqui, eu falei, por isso mesmo, por não ter uma feira aqui. Aqui no bairro de Itaquera, cidade de Carvalho, para ser exato, ali perto de São Paulo, né? Eu tenho que falar isso, gente, São Paulo. São Paulo, né? Eu tenho que falar isso. São Paulo. Mas é legal localizar, né? Porque... E aí, São Paulo, cidade de Carvalho, Zona Leste. Por quê? Aqui em São Paulo, inclusive, tem várias feiras. E ressalva, o estado de São Paulo é o estado onde tem o maior número de feiras, a gente falando num cenário antes pandemia. Porque eu gosto de frisar isso, a gente vai ver lá na frente, porque essa quantidade de feiras é importante. Mas sabendo que até aqui existe feira náutica sem ter praia, viu? Porque a praia está longe daqui do centro. Mas feira náutica acontece aqui, né, na capital. E eu falava, só que essas feiras não chegam nos extremos. E eu gostei muito eu gosto muito de frequentar feiras. Essas feiras mais intimistas, onde você faz compra, onde você compra algo diferente, onde você bate um papo e conversa. Foi aí que conversando com o outro, fazer uma feira. Mas por que não chega nas regiões mais extremas? Não tinha essa cultura. Hoje se tem muito mais, mas não se tinha essa cultura, tipo... Uma feira da Benedito Calixto, que é uma feira que acontece aqui em Pinheiros, algumas feirinhas na Vila Madalena. Ou são regiões mais centrais, né? Essas mais periféricas. Não tinha esse tipo de feira. E eu sabia que, inclusive, algumas empreendedoras iam expor nessas feiras. E vamos fazer uma feira. Fizemos uma em 2016, 2, 3, 4. É bem recente, 2016. 2016. Esse ano a gente está completando 5 anos de existência, 155 eventos. De 2016, no ano de 2016, 4 feiras. Foi aí no final de 2016 que a gente falou assim, coletivo. É um coletivo de mulheres e tinha um menino, e eu sempre saldo essas pessoas que vieram antes de mim em agradecimento e valorização do meu processo ancestral,
porque se não fosse eles também não estaria aqui. E aí foi que a gente se organizou. Como todo coletivo, muito trabalho voluntário, e aí cada um seu caminho, seu problema, e aquele trabalho colaborativo, mas foi crescendo. E em 2017, 33 eventos, a gente saltou de 4 para 33. E aí, gente, eu preciso, não tá dando grana, eu preciso isso, como todo projeto. Até então, nos anos coletivo. Em 2018, 36 eventos. Mas isso é a galera toda lá de Itaquera. De Itaquera. E o coletivo foi formado mesmo para isso, para atender mulheres pretas, a gente sim, recorte de gênero e raça e recorte de região. Até então a gente queria só as mulheres da Zona Leste, mas cresceu, né? O negócio cresceu. E aí veio meninas de todos os espaços. E assim, eu falo meninas, mas são mulheres, tá? E se vocês contarem a idade, eu vou falar que não, tá? Que não foi eu que falei. Mas são meninas de 18 a 70 e poucos anos, que trabalham constantemente com isso, e o objetivo do coletivo era fomentar mesmo o empreendedorismo dessas mulheres em regiões periféricas, né? Com meio de ações públicas, ações afirmativas, né? Públicas nem tanto, né? A gente está se conectando ainda, mas ações afirmativas que envolvia tanto arte, cultura e desenvolvimento ancestral. Ela tinha que entender por que ela fazia aquele produto, por que ela usava aquele tecido e por que essa história está ligada a isso. Não, e só é legal você puxar isso, porque não é só um produto que está sendo vendido. E a gente sabe que o produto é o produto que é vendido que gera a grana. Mas é importante resgatar essa questão assim, sim, é um produto, mas esse produto tem uma história. Né? E isso, olhando assim, eu estou olhando para o viés do negócio. É importante para quem consome, porque a gente tem que olhar os dois lados. Às vezes eu estou aqui como vendedora, eu quero vender porque eu preciso do dinheiro e eu preciso pagar algo, enfim. Mas eu também sou consumidora, eu também sou cliente. Isso. E aí é legal também ter esse olhar, né? Esses dois olhares. E a gente foi crescendo e foi desenvolvendo isso. O coletivo foi se estruturando. Algumas meninas entraram e saíram, isso eu estou falando natural. Da coordenação, é natural, e acabou ficando só eu e Vilma. E a gente veio tocando esse projeto desde 2018 e 19. 19, 70 feiras, assim, enlouquecedor. A gente pulou de 30 e poucos, e sabendo que o ano dobramos, mais que dobramos, e o ano tem 54, 56 finais de semana. Então, assim, sexta, sábado, domingo, às vezes era que tinham feiras e eventos. Só que essas feiras não eram só feiras, né? E não são só feiras. Eu gosto de deixar isso muito bem esclarecido. A gente é um espaço formativo de capacitação na prática. Né? A gente ensina na prática ou faz com que essas meninas peguem todos esses conceitos técnicos e acadêmicos e pratiquem durante as feiras. Então é uma feira que ela vai chegar de manhã, ela vai ajudar a montar o stand. Por que ela vai montar o stand? Primeiro, a se reconectar com quem está lá, né? Ela vai aprender a estruturar aquele espaço onde ela vai trabalhar e também valorizar e conhecer outras pessoas. Gente, aí entra um pouquinho de lição de network, tá? E fortalecimento de rede. Ela vai ali na prática aprender a entregar um cartão, né? Quando tem, quando não tem. A importância de ter um cartão, né? De ter um banner, de ter uma identificação do negócio, a dispor os seus produtos nas barracas. E hoje a gente percebeu que isso é muito importante, que não é só jogar lá em cima, assim, não, é uma obra de arte, porque você está oferecendo o seu produto, né? Então vem tudo isso acontecendo, e também a gente percebeu, para o desenvolvimento melhor dessas mulheres, que a gente trabalha com nanonegócios e micronegócios, que também precisava de um café. A gente fala do famoso café da manhã, que é esse café compartilhado, que é esse café colaborativo, onde ali também nessas rodas de conversa acontece muita troca. Isso tá certo, isso tá errado, isso eu posso fazer melhor, como que eu faço? Então acontecem os famosos processos de mentoria e assim. Né? E também com todo esse estudo, né, de 2016, 2019 e 2020 nas redes sociais, a gente também foi desenvolvendo e percebendo o perfil dessa mulher empreendedora, né? Que eu acho até onde que você quer chegar, que é onde a gente vê mulheres que empreendem por necessidade,
tá? Que é só por necessidade, mas ela também passa por um processo de desenvolvimento e ela percebe, tudo bem, é minha necessidade, eu tenho conta para pagar, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais estruturada. Tá? Mulheres que realmente têm um perfil empreendedor e, detalhe, olha aqui para mim, gente, empreender não é romântico, hein? Bora conversar sobre isso. Mas ela tem esse perfil empreendedor e tem mulheres que não. Eu só quero vender o meu artesanato, minha pequena produção de moda, meu objeto de decoração e tá tudo bem. E assim, é legal puxar um pouquinho essa questão do que é ser empreendedor, né? A gente tem várias referências de conceitos, né? Mas um pouco que a Ednusa já puxou, assim, esse termo é algo muito recente e quando a gente fala de empreendedorismo já acontece há muito tempo. É o quê? Acho que coisa de 10, 5 anos para cá que né, deu esse... bombou essa coisa de ser empreendedor. E é legal a gente conversar também essa coisa de desmistificar, né? Quando a gente vê alguns conceitos falando, porque empreendedorismo você tem múltiplas funções, né? Você tem que saber vender, saber fazer um produto bom, saber quem é o seu cliente, saber precificar, saber fazer um controle financeiro, saber se você está tendo lucro ou não. Às vezes tem que se tornar CNPJ porque aumenta as oportunidades. Sim. Aí você fala assim, tem que. E a gente, olhando para nossa Brasil, que a maioria é empreendedor por necessidade, não por oportunidade, aí você fala assim, esse cara, essa mulher tem que ser uma heroína, né? Porque ela tem que ter tantas habilidades e tantas competências, isso não é real. Então, assim, a gente, embora tenha esses conceitos, mídia puxa esse perfil que a gente muitas empreendedores não se reconhecem, um pouco da conversa a gente tentar desmistificar isso. Sim. E eu gosto muito dessa coisa da construção de rede, porque a gente não dá conta de fazer sozinho, né? Eu acho que a pandemia, ela ressaltou isso, né? Se a gente ocultava, a pandemia falou assim, todo mundo tem que vacinar, não é assim, metade vacina e a outra não, tem que todo mundo, senão a gente não sobrevive. Que eu acredito muito nessa coisa de trabalho colaborativo, não solta minha mão, estamos juntos, mas eu também tenho uma crítica do quanto efetivamente, né, estando numa economia capitalista, individualista, de meritocracia, o quanto a gente consegue, e aí olhando para a galera periférica, sabe, parece um discurso da boca para fora. Então, às vezes eu tenho a mesma sensação, assim, tipo, cara, tanto de novo, né? Só que eu percebo que nas periferias a gente até consegue se ajudar mais. Mas falando do negócio, o coletivo Meninas Bahia, né? Hoje coordenado, fundado linha de frente de Nusa, mas tem uma equipe imensa, beijo meninas, sempre a gente fala de vocês. E tem as empreendedoras parceiras. Quando essas empreendedoras parceiras chegam para participar das feiras e eventos... Mas, desculpa, quem são essas empreendedoras? Porque eu ia perguntar de apoios, assim. Apoio, a gente tem... Gente de fora. A gente tem outras empresas, Imperifa, Casa Alpa, maravilhosa, o pessoal da Alpa Jornalismo. A gente tem... eu falo muito da Titsetuba, o Sesc, maravilhoso. A gente não tem... não é questão de contrato, tá, gente? É questão de parceiro, saber que pessoas, mesmo tem uma live, tem um curso, tem alguma coisa, eles chamam a gente para participar de alguma coisa. Isso é muito importante. Mas as empreendedoras parceiras são aquelas que participam das feiras do coletivo. Porque o coletivo, ele é administrado e coordenado por uma equipe, tá, de mulheres. E tem as sub-equipes que hoje estão entrando outras pessoas de outros gêneros e situações também, porque a gente precisa operacionalizar algumas atividades e é importante a gente dizer isso, mas as nossas beneficiárias sempre vão ser mulheres pretas periféricas. É isso que a gente quer atingir. Porque a gente sabe também que essa mulher preta, abaixo na pirâmide, estatisticamente falando, vocês podem procurar em qualquer lugar, ela é a menos que tem acesso em N coisas, em N situações, seja monetário, estudo, informação, o que vocês forem procurar, a mulher preta está abaixo, inclusive, do homem preto. Então, esse é o nosso recorte. Mas quando a gente fala da administração desse negócio e as empreendedoras que escolhem participar das feiras organizadas pelo coletivo, a gente percebeu esses nichos, né? Essas categorias.
E essas empreendedoras, até indo nesse negócio do empreender por necessidade, saber que não é heroísmo, e elas percebem que o nosso jeito de trabalhar é diferente, até indo para aquela linha capitalista, não sei o quê, muitas se assustam, né? Acham que não é verdade. Primeiro eu estou transmitindo esse conhecimento de igual para igual, de sentar do lado, pega o caderninho e fala, não, é isso aqui. É isso aqui mesmo. Você está me ensinando? Sim, estou te ensinando. Abrir o celular dela. Porque uma coisa é eu te ensinar um curso, entra no Stories, isso, aquilo e faz. Não, senta aqui do meu lado, olha, você clica aqui, porque uma coisa, a sua configuração está num lado e a minha configuração está no outro, porque o celular ele faz isso, ele não tem o que fazer, ele muda de lugar, né? Nenhum é igual ao outro, né? Porque você tem que comprar vários celulares, mundo capitalista. Então a gente ensina no celular dela, então ela vai sair de lá, ela vai conseguir fazer no outro dia. Então a gente mostra para ela que sim, ela vai conseguir fazer no outro dia com o celular dela. Ela não vai precisar comprar um celular novo, ela não vai precisar pegar o celular da coleguinha. Não, ela vai conseguir fazer no celular dela com a ferramenta que ela tem disponível. E a gente também percebeu nesse decorrer que muitas se assustam nesse processo. Mas espera aí, você tem certeza? Por quê? Como você disse, a gente está recebendo toda vez uma chuva de informação que é o empreendedor, super-homem ou a Mulher Maravilha. Eu prefiro a Mulher Maravilha. Que a Mulher Maravilha, aquela que ela faz tudo, que ela é a... E que você faz o seu horário, Mentira. e que assim... não faz nada disso. Você trabalha muito mais, Trabalha é você que faz o corte. É tudo, e você que tem que cuidar de tudo. Você pode administrativo, operacional, o marketing, a produção, o design. E agora com esse negócio de tudo é design, tudo é rede social, e tudo, entendeu? Então fica tudo enlouquecedor. Né? Só que isso é vendido. E é vendido de uma maneira maçante. Então frustra muitas mulheres achando que não precisa de ninguém. Né? Então quando a gente lança às vezes projetos de vamos fazer junto, vamos comprar junto, vamos tirar foto junto, vamos filmar junto, vamos insumos ou matérias-primas, muitas falam, será? Então também é um processo cultural que a gente está brigando constantemente com o sistema capitalista maçante. Eu não estou entrando no mérito que eu acho, não vou entrar no mérito, uma coisa é edinoso, outra coisa é coletivo. Mas buscar, eu acho que o sistema capitalista existe, eu não vou entrar no mérito de discussões, que eu não sou estudiosa disso, mas eu acho que ele não precisa ser maçante. Eu não preciso matar ninguém para que ele aconteça. Né? Dá para se fazer coisas e coisas colaborativas dentro desse sistema, né? Onde todo mundo possa ganhar dinheiro. Isso. E é possível. Não, e assim, lembrando, muitas cooperativas, né, de costureiras que nesse contexto da pandemia, né, produziram as máscaras. Produziram então, as máscaras, produziram aventais, então, produziram assim, todos os insumos de parte médica. Né? Então, que se juntaram... de forma coletiva. Então, assim, vamos comprar juntas o material, o tecido e fazer o corte. Ou também teve parceria de muitas empresas, né, que assumiram assim, ó, a gente dá o corte e vocês só costuram. E aí vai pagar X por aquela. Então, assim... muita gente, não sei tanto agora, né, mas no começo da pandemia teve um boom, né, de doações, claro que deu uma baixa, e de muitas empresas se comprometendo a fazer a sua parte, mas muito movimentando essas cadeias colaborativas e coletivas. Isso. A gente foi procurado, inclusive, no começo da pandemia, pelo SESC e por outras instituições para produzir essas máscaras de forma coletiva, e foi aí que essas mulheres, volto a dizer, categoria do coletivo, nanonegócio e micronegócios, para continuarem produzindo e pensando no seu negócio. E também a gente também pensamos no processo de doação de alimentos e insumos de higiene para que ela continuasse pensando no negócio. É isso que a gente sempre quer atrelar. Gente, esse negócio... eu escutei muito numa aceleração, inclusive, beijo Fabi, da NIP, não existe PF, não existe PJ CPF. E muitas mulheres não sabem disso. Primeiro, o acesso ao PJ, né, que tem toda a parte burocrática, tem meninas que não entendem nem que é pessoa jurídica, e a PJ, ela também às vezes nem se reconhece, né? Como mulher e como mulher dona de negócio. A gente fala muito isso lá nas feiras do coletivo, que ela tá lá para se reconhecer como gestora de negócio. E por que a gente fala, nossa, esse conceito? Sim, primeiro ela tem que se
apropriar desse tema e saber que aquilo faz parte, assim, dela, que é possível, sim, ela ser gestora de negócios, né? Porque não é porque é um artesanato, crochê, não, primeiro eu não faço crochê, tá? Então, hashtag amo vocês também. Porque é muito difícil. Eu não saio da correntinha. Também, macramê também, eu acho lindo, não saio do primeiro nó. Então, valorizar e se apropriar mesmo dessas técnicas, desses saberes que só ela tem. E que é a mão, né? É a principal ferramenta, entendeu? né? Como manualista. E é isso, essa troca e essa construção criativa, gente, pelo amor de Deus. Mas é um negócio, entendeu? Sabe, tirar fotos, design, construção, seja ela digital ou física, tem que fazer um colar, gente. Esses colares que essas meninas fazem, entendeu? Eu faço questão dos brincos, das bijus todas, e ter esse primor com acabamento. Eu não tenho paciência, eu sou da operação. Gente, eu sou da administração total. Quando eu descobri isso, gente, putz. Não, mas é legal também se reconhecer. Olha, eu não sei isso, eu não sei a técnica do macramê, eu não sei a técnica do crochê, mas eu sei, porque aí eu acho que cai nessa coisa da heroína. Não, a heroína não é. Vamos vir para a realidade? A realidade é, cara, eu sou muito boa em fazer o macramê, eu tenho a mão, eu gosto, para mim é uma terapia e o produto sai lindo. Outra coisa, eu tirar uma foto bonita e colocar nas redes sociais. Pô, eu não sei tirar, eu não tenho um fundo legal e tudo bem, né? O que eu tenho que fazer é assim, primeiro, reconhecer o que eu sou muito boa e que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer o que a gente é boa, né? Às vezes a gente só fala assim, pô, eu não sei isso, eu não sei tirar foto, eu não sei vender, eu não sei calcular, eu não sei mexer com porcentagem, número. Se a gente for só o que eu não, aí você trava, você fala, vou buscar emprego, mas aí vou bater na porta para pedir emprego, também não consigo. Aí é que eu falo, eu sei o macramê, mas eu não sei postar, eu não sei tirar foto. Aí vem a rede, aí vem a conexão. Bom. Só que assim, eu vejo muitas meninas em grupo de aplicativo, que não pode falar nome, né? Em grupo de aplicativo, que assim, não faz esse grupo de aplicativo efetivo. Tá ali por tá. Gente, usem as conexões de maneira efetiva e não necessariamente você precisa estar dentro de aplicativo para que você tenha uma rede, para que você tenha uma conexão. Mas eu já ouvi, e eu acho que também alguém também já ouviu, eu não vou, principalmente o pessoal de projeto, que eu tenho um pouquinho mais dessa coisa do artesanato é mais recente, mas de projeto eu já peguei pessoas assim, não, eu não vou passar porque o meu projeto é muito bom, é muito único, e aí eu acho que o outro vai copiar, e aí você fica assim, cara, tem gente ainda no século XXI com essa mentalidade, e são pessoas assim, instruídas, inteligentes, mas que ficam, eu fico assim, e aí? A pessoa prefere morrer com aquele projeto que ela acha único. E que às vezes nem vai sair do papel. Que não vai sair. Isso, engavetar ele do que pedir socorro, assim, eu criei patrocínio pra você correr atrás pra captar. Ela acha que é ela que tem que fazer. Não, cara, de repente você é excelente como diretora, você escreveu muito bem um projeto, mas na hora de captar, você vai ter que delegar, vai ter que passar isso para outro, porque senão você vai morrer com ele. E tem gente que prefere morrer com ele, sabe? Tipo, o ego é tão inflado. E prefere. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Só uma coisa, Dino. Isso, eu acho que independe da classe econômica e social. Depende. Eu acho que é do ser humano. Voltamos pro processo cultural. Como a gente tem um processo cultural capitalista onde você ganha, você é poderoso, você sempre a gente escuta. Eu tava vendo os comerciais esses dias, até banners, né, de metrô, né? Aqui em São Paulo, né, a gente andando no metrô, tem uns comerciais, uns anúncios. E tava muito escrito assim, pra você ser feliz. Aí tinha uma foto de um carro, de um maço de dinheiro e tinha uns produtos eletrônicos, assim. Então mostra, essas informações a gente recebe todo dia. Mas o que eu queria dizer com relação à rede e à colaboração. A minha mãe, ela fazia um pudim de leite, tá? Eu gosto muito dessa história porque... E ela ensinou, passou a receita, tudo bonitinho. Gente, a receita é simples, assim, um pudim de leite, uma lata de leite condensado, uma lata de leite e 4 ovos, tá? Eu fui fazer o pudim de leite, não sai igual da minha mãe.
Então, é esse negócio de você compartilhar a ideia. Primeiro a gente tem que acostumar com esse processo coletivo de construção de ideias. E nem toda... E de soluções, E de principalmente soluções. agora. E quando a gente compartilha ideias com um coleguinha, eu gosto muito de falar isso nas lives, não vai sair a mesma coisa. De repente você pode até construir algo melhor. Mas volto a sempre enfatizar. Quando a gente vem num processo capitalista, onde que você faz, você é o dono, você é sozinho, é muito difícil. Então a gente tem que vir sempre em contrapartida falando, não é possível, dá para fazer. E não vai sair igual. Mesmo, a gente fala muito para as meninas do artesanato, né? Mesmo que copie, não vai ser igual. E a gente volta no processo de venda usando técnicas de vendas. Eu posso comprar essa blusa, achar essa blusa do mesmo lugar. Mas por que eu vou na sua loja? Porque eu não quero a blusa. Eu quero ter esse contato com a Valéria. Porque a Valéria me atendeu de um jeito. Porque a Valéria me ofereceu um cafezinho, ou seja, porque a Valéria me representou, me deu atenção. Porque a Valéria falou comigo 3 minutos antes de pedir o cartão de crédito. Você entendeu? Então, é também mostrar, porque a gente não vende produto nem serviço, gente. A gente vende história. Então, a gente está começando a ensinar isso para essas meninas que deixam muito bem escurecido aqui. Algumas entendem, outras não. Mas é um processo que a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Sim. E aí eu acredito também numa construção, ela também tem que vir de baixo para cima. E a gente também tem que vir de cima para baixo, falando com os investidores, falando com gente que tem grana, falando que está no processo de decisão, seja político ou não. As coisas estão mudando. Vocês também têm que pensar de forma colaborativa. Entendeu? Então eu falo bastante isso também. Mas esse formato colaborativo não é assim, tipo, mesmo vindo de cima para baixo, não é assim. Vocês dão o que vocês estão sobrando aí, a gente faz. Não, amigo, vamos conversar para chegar no... Vem aqui, senta aqui comigo. Num consenso. Sentar no consenso, porque às vezes eles acham que a gente tem uma necessidade e a gente não tem. A gente tem uma necessidade de outra. Eu quero saber mais dessas meninas aí, de tanto que tá amarrada a sua história. Fala mais um pouquinho, o que desse nome, o que é Maim? O Maim, né, Meninas Maim, veio de Luísa Maim. Luísa Maim, mulher preta, fodástica, isso eu posso falar. Ela, usando a comunicação, né, usando todo esse processo de construção, ela ajudou na Revolta dos Malês em 1835. Né, uma revolta dos Malês lá em Salvador. Né, e ela era uma mulher... do Islã, né? Eu gosto muito. Eu tô lendo esse livro ainda, tá, gente? E ainda não terminei. Como a gente ainda... Nossa história foi apagada, então tem muita coisa ainda construída, ainda não chegou na parte. Inclusive, Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, tá? Assistam o filme Dr. Gama. Tá disponível aí tanto no streaming ou alguns espaços de cinema. Também, na sequência, não percam, assistam Danças Negras. E eu já vou até falar um pouquinho por que vocês têm que assistir esses filmes. Primeiro, como a gente está falando de mulheres pretas, busquem referências. Tá? Essas referências não são só para a sua construção como mulher, mas também como identidade, mas também com essa construção para os seus produtos. Para você saber mais que no produtos e serviços, tá? Para você, na sequência, saber que história, para onde veio, como veio e por que você está usando aquelas referências. E onde a gente busca? Com esses estudos. E é muito importante você continuar estudando, sabe? Sempre ter esse processo de estudo constante, seja ele técnico e acadêmico, e não acumular certificado. Isso. Tá? E assim, eu preciso interromper, porque essa pegada de estudar, vamos pensar que a gente está num país que a gente não tem incentivo nenhum para educação, sim, como a gente não tem para cultura, para esporte, enfim. Então, assim, tem uma construção para que a gente seja, assim, analfabeto, né, Ana? Então, assim, vamos estudar, né? A gente sabe que é por meio dos estudos que a gente conquista as coisas. E aí a gente vive num país que é estrategicamente planejado para que a gente não estude, para que a gente fique sim ignorante e para que também tenha espaço para acontecer o que acontece e o que está acontecendo. Então, assim, para a gente que vai montar o nosso próprio negócio, a gente vai montar um projeto. Eu acompanho muitos projetos com escritas muito ruins, mas não é
a ideia tá muito boba. E aí a gente entra num formato de edital que obriga você a escrever e às vezes você pode se expressar muito bem, ter um projeto muito bom, mas quando você vai para uma linguagem escrita não aparece. Mas infelizmente ainda é o formato, né? E aí seria uma outra conversa. Então, estudar é muito importante. Não só eu tive uma experiência, enfim, em que foi, enfim, recebi um não de uma instituição que é referência. E aí eu falei assim, mas o conhecimento ninguém tira. Não, a pessoa ninguém pode tirar o certificado, pode tirar Sim. o título, mas aquele conhecimento ninguém tira. E não é conhecimento para ficar rotando inteligência, é conhecimento no sentido de você se apropriar, de você ter opinião, de ter um olhar crítico para as coisas, porque é isso, a gente é um país que não quer isso, né? Que quer que a gente silencie. Então, educação, eu montei um negócio, eu não sei nem por onde começar. A gente tem que aprender a ter humildade de pedir socorro, a gente não sabe mesmo. E, assim, eu acho que com a internet facilitou a gente ter acesso às informações, mas tem muita porcaria. Tem. Mas também possibilitou a gente produzir, né? Que nem aqui, a gente tá produzindo um vídeo, né? E você pensa, nossa, mas isso é só com os grandes, com orçamento gigante. O nosso orçamento aqui é R$5.000. E assim, tentando pagar minimamente, respeitando o profissional, né? E fazendo com qualidade. Então, assim, essa pegada de educação me irrita, sim, mas também me movimenta, que assim, sim, a gente precisa estudar. E às vezes a gente fica pensando, qual é a estrutura que eu estou estudando? Às vezes eu não tenho uma luz, eu não tenho uma mesa, eu não tenho um apoio, eu só tenho um livro, ou para acessar o livro, eu não tenho biblioteca. Então tudo corrompe pro não, então deixa. Ou mesmo, já acompanhei a pessoa que estuda ser discriminada por estudar, porque falou assim, vai trabalhar, seu vagabundo. Sim. Não, eu vou trabalhar, mas eu também vou estudar, porque é por meio do estudo. Montei o meu negócio? Tá, montei. Eu sei que para ele caminhar e eu quero viver disso, eu preciso estudar, eu preciso ter acesso às ferramentas, sim, de gestão, de falar essas palavras que são diferentes. Se apropriar dessas ferramentas. Desses vocabulários. Desses vocabulários, mesmo eles sendo americanizados, mesmo eles sendo... Inglês, eu já ouvi assim, não, network, não, você tem que falar... Brainstorm, não, mas assim, e assim vai. Tem que saber briefing, também. Release, e aí entre outras coisas. Tem que saber sim e procure colocar no português e usar e praticar. Isso. Mas o que é importante também dessa informação, mesmo você correndo atrás de conhecimentos técnicos e acadêmicos, que para toda e qualquer profissão é necessário, e para empreender muito mais. Isso. Tá? Não pare de estudar e achar que meu negócio vai se desenvolver porque eu estou aqui no mar de veraneio. Não necessariamente. Busque esse conhecimento constante. E foi aí pensando, olhando a história dessa mulher, que a gente falou assim, ficava no início, era Meninas de Maim, né, para remeter Luísa Maim. Mas aí ficou Meninas, mas a gente tirou D, por questão fonética e sonorização, essas coisas aí, ficou Meninas Maim. Luísa Maim ajudou na Revolta dos Malês com um processo de comunicação. Ela vendia os seus quitutes naquela ladeira todinha e ela fazia a comunicação da Revolta dos Malês. Foi assim que chegou, entre outras, né, ali a gente procurem essa história maravilhosa. E foi usando essa história, usando essa expertise e essa filosofia que a gente falou, usar a feira, tá? Porque a gente sabe da necessidade das pessoas de pagar a conta, mas na feira, de forma prática e lúdica, ela começa a praticar todos esses conhecimentos. Então, o nome Coletivo Maim vem de Luísa Maim, né? Que é uma história que a gente quer carregar por muito tempo, se Deus quiser, e bora lá. E tem tudo a ver com a nossa proposta, né? Porque essa roda de conversa é mulheres criativas que inspiram. Então eu lembrei agora da Carolina de Jesus, né? Que também assim, também. As referências a gente sempre assim, para quem conhece é a literatura, né? Mas ela foi muito além disso, né? Foi muito além. E a gente tem muitas mulheres que inspiram e eu gosto de sempre dar uma dica nas minhas inspirações, né? Às vezes a gente olha muita gente famosa que nos inspira. Eu comecei no início do vídeo falando da minha irmã. Minha irmã me inspira, minha mãe, não posso
gente, minha mãe é inspiração, minha irmã me inspira, minhas primas, minhas tias, algumas primas, né, me inspiram. E aí é óbvio que vem Michelle Obama, não posso nem dizer, vem Vilma, que foi minha sócia, minha parceira, amigona do coração, minha segunda mãe, que infelizmente faleceu em 2019, mas ela que ajudou a fundar o coletivo e trouxe até 2019 com a gente, e aí nos deixou. Não tinha o que fazer, né, Vilma? Ai, eu falo muito isso pra ela, né, nas minhas conversas, né, de espiritualidade, aí sempre ter essa conexão. Então é uma mulher que me inspira. As meninas que fazem parte da coordenação e de todo o coletivo também me inspiram, né? Então a gente também tem que trazer essas mulheres que nos inspiram. E é interessante, eu gosto muito de frisar, quando vocês olham as fotos que estão tanto no site ou nas redes sociais do coletivo, são mulheres reais. São mulheres, são as empreendedoras que participam das feiras, são as meninas que participam do coletivo. A gente procura até fazer os anúncios com essas fotos reais, né, para desmistificar essas coisas que só mulheres famosas que não inspiram. Não, eu quero me ver, eu sempre falava isso, eu quero me ver no metrô, né, eu quero que minha filha me veja no metrô. Então esses anúncios também são feitos por mulheres que me inspiram, né, óbvio. E a última inspiração, com certeza, a última não menos importante, que hashtag uma Oprah Winfrey, né? Não tem nem que falar a história dessa mulher também, é maravilhosa, e entre outras mulheres que me inspiram aí, tem várias. Mas busquem essas inspirações reais, sim, tem muita gente que nos inspira. Muito bom. É isso. Então, pessoal, essa conversa tá boa, acho que vira aí umas 2, 3 horas, mas a gente tem um limite. Vamos já encerrando, então eu super agradeço. Ednusa, foi muito bom, viu? Obrigadão, viu? Nossa. E também agradecer quem está aqui, e a gente foi essa aventura. Então, agradeço a oportunidade de estar. Você quer falar alguma coisa? Quem tiver interesse, tanto para conhecer o projeto, ser investidor, investidora, parceiro, parceira, e também participar das feiras do coletivo como empreendedora, e não só isso, tá, gente? Vem conhecer meninasmaim.com. Eu vou divulgar isso, meninasmaim.com, né? Depois de hoje, a gente divulga meninasmaim.com. Vai lá no site, tem bastante informações sobre nós. Pode nos procurar, que a gente tá todo no apoio e se conecta. Eu vim ensinar a fazer um turbante, uma amarração simples, Maravigold, igual da Ju. A Ju depois vai colocar lá. Ó, você sempre começa o turbante pela base, tá? Quem é a base? Aqui na nuca. Tá? Você acha o meio do tecido. Não tem certo e errado, mas a base é o que te dá firmeza. Turbante não é apertado. Sabe aquela calça jeans apertada? Não é, tá? Ele é justo. Então você vem amarrando, tá tranquilo, ó. Tá vendo? Tá. Depois a gente acerta aqui, tudo bonitinho. Você tá dando nós. Tô dando vários nós, porque eu gosto dele alto. E aqui tem bastante tecido, tá? Eu tô com esse tecido porque eu uso no meu cabelo, geralmente tem bastante trança, mas tem vários tecidos que você não consegue fazer isso que eu vou fazer nesse. Mas não tem problema, porque tem algumas amarrações que são melhores com um tecido ou com outro. Eu gosto de usar tecido com base de algodão, porque ele escorrega menos. E não esquenta. Para quem não tem muita... Para quem não tem muita experiência de amarrar o turbante, sempre use algodão, tá? Então os tecidos africanos, aqueles estampados... vocês viram que eu não tô com estampado aqui, né? Porque nem sempre o tecido, ele tem que ser um estampadão. Você vai ficar impressionada. Turbantão, corona, tá achando? Viu? Poderosa. Você viu? Linda. Não é? Adorei. Não é? E ele te dá uma coisa, né? Não dá pra ficar assim, né? Você viu? Não, e já fiquei com vontade assim de colocar brincão, botar um batom, né? Dar corda pra vida, querida. Você entendeu? Não. Muito bom. Acabou cansado, tá vendo? Gostei. Vou ficar com ele, já era. Já era. Gente, beijo. Fechou. Gratidão, pessoal. Gratidão mesmo.